Meu caro irmão, minha cara irmã da Arquidiocese de Sorocaba, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A campanha da Fraternidade de 2021 na Arquidiocese de Sorocaba busca a unidade dos cristãos. Por quê? Porque a divisão dos cristãos em várias igrejas não é uma situação a qual devamos nos render e nos conformar. Ante essa situação de divisão dos cristãos em igrejas e comunidades eclesiais, podemos simplesmente nos contentar com as afirmações. É assim mesmo, cada um tem o seu caminho e todos os caminhos levam a Deus. Deus é um só, por isso não importa a igreja, qualquer uma serve. Como você pode notar, essas opiniões não dão conta de que a existência de várias igrejas cristãs separadas não corresponde à vontade de Cristo. Foi o próprio Cristo que suplicou ao Pai o dom da unidade. Que todos sejam um, como nós somos um. Por isso, como discípulos missionários, nós não nos conformamos com a divisão entre os cristãos e a sofremos como uma verdadeira ferida à unidade que Cristo quis para a sua igreja. Os cristãos constatam com tristeza que as divisões na igreja são consequências do pecado e não do desígnio de Deus. As comunidades cristãs se separaram, algumas depois do Concílio de Éfeso, já em 431, outras depois do Concílio de Calcedônia, em 451. O cisma entre Oriente e Ocidente foi datado em 1054. A Reforma aconteceu no século XVI. Outras separações aconteceram também mais tarde. O que podemos concluir a partir dessa constatação? Que não há mais unidade na igreja? Absolutamente não. As divisões atuais ferem o dom divino da unidade, mas não a destroem. Uma vez que Cristo pediu a unidade para a sua igreja, esse dom de Deus não é mais perdido, por pior que sejam as divisões humanas. De fato, a fé em Cristo e o batismo estabelecem uma união real, mesmo que imperfeita, entre todos os cristãos. Em particular, os ortodoxos têm em comum com os católicos muitos elementos autênticos de fé e de vida sacramental, entre os quais a Eucaristia, a sucessão apostólica. A unidade é um dom definitivo de Deus, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade e tarefa dos fiéis cristãos. Reconhecemos, porém, que a superação das barreiras que dividem os cristãos não começa do zero. As diversas igrejas e comunidades eclesiais têm em comum a fé em Cristo, o batismo, a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a esperança, a caridade, os dons interiores do Espírito Santo, somente para citar alguns. O Catecismo da Igreja Católica afirma: Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para a igreja. A campanha da fraternidade ecumênica é exatamente o modo concreto com que nossa arquidiocese ora, trabalha para manter, para reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo dá para nós. Por essa unidade, ainda que imperfeita, todos nós somos gratos. Também somos gratos pelo desejo e os esforços de reencontrar a unidade de todos os cristãos, uma vez que também isso é dom de Cristo e do Espírito Santo. Como nós podemos participar desse movimento dos cristãos de busca da unidade? A campanha da fraternidade ecumênica é realizada exatamente para nos propor as coisas que podemos fazer em vista da unidade da igreja. A primeira é a oração. Procure rezar pela unidade dos cristãos. Se você tiver a oportunidade de reunir outros cristãos para orar para essa finalidade, melhor ainda.
procure participar das celebrações da campanha da Fraternidade de 2021 para suplicar o dom da unidade dos cristãos. Outra coisa que pode ser feita é a participação de ações solidárias que os cristãos podem realizar em colaboração. Uma prática muito recomendável é o diálogo fraterno entre os cristãos, com a finalidade de aprofundar o conhecimento mútuo fraterno. Conhecer as tradições e as riquezas das outras igrejas ajuda a superar preconceitos e apreciar com justiça os dons que o Espírito Santo comunica. Por fim, uma ação sempre necessária é a conversão do coração, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa divisões. A busca da unidade querida por Cristo para a sua igreja é um caminho sem volta para os católicos. Receba, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.